Olá, líder, tudo certinho com você? Espero que sim. Estamos aqui, mais uma vez para continuar falando sobre relacionamento em equipe, como você ser um líder que seja visto com respeito, com autoridade, E consequentemente você seja um líder que os seus liderados, os seus colaboradores tenham prazer em seguir, em escutar, em acatar o que é sugerido, o que é dito para ser feito naquele serviço de alimentação, As coisas que são necessárias serem realizadas, as atividades essenciais para que aquele serviço de alimentação funcione de forma excelente, E que venha a ter bons resultados e que seja um ambiente de trabalho mais agradável, mais leve para todos, Então vamos continuar falando sobre isso. Então você que é líder, você que é responsável por equipes, em serviços de alimentação, você tem que ter essa visão, que o bom relacionamento da equipe, entre seus membros, e com a pessoa, que está ali à frente, como líder, como responsável, esse bom relacionamento é tão importante quanto os conhecimentos técnicos, que aquela equipe, que aquele líder tem que ter para liderar, para exercer, para executar essas atividades nesse serviço de alimentação. Então, o bom relacionamento, ele é primordial, porque se as pessoas têm o conhecimento técnico, têm o conhecimento do que deve ser feito, mas aquela equipe, ela não tem a vontade de fazer, a querência, como eu falo, de fazer, de executar, fica complicado. E muitas vezes essa não vontade de fazer, essa falta de querência, muitas vezes se dá pelo relacionamento entre os membros daquela equipe e também o relacionamento dessa equipe, desses colaboradores com o responsável, com a liderança. Então, muitas vezes a liderança não é vista, como autoridade, por eles não é vista como uma pessoa que passa credibilidade para eles, que passa aquela segurança, e muitas vezes a equipe é um reflexo do seu líder, Os liderados, eles apresentam um reflexo da liderança. Então, muitas vezes a gente começa a colocar defeito na equipe, E que muitas vezes o que está acontecendo com aquela equipe é um reflexo nosso, Nosso como líder, como responsável. Então, a gente tem que analisar, não só a equipe, mas a gente tem que sempre estar se analisando, se policiando, vendo como é nossa atitude com aquela equipe, para só assim depois a gente poder estender, aquela avaliação, vamos dizer assim, aquela visão para a equipe. Então, a gente como líder, a gente como responsável, a gente tem que se analisar primeiro, ver como são as minhas atitudes, como é o meu tipo de liderança, Me analisar, ter uma autocrítica e ver como é a minha atitude com aqueles liderados, para só assim depois eu começar avaliando minha equipe, Olhando a minha equipe. Então, hoje eu vou falar sobre uma das ferramentas, Porque existem muitas ferramentas, capazes de fazer essa avaliação, de mostrar esse olhar, para a gente, tanto de nós mesmos, como dos colaboradores. Então, existem muitas ferramentas que a gente pode lançar mão para fazer esse tipo de avaliação, para fazer esse tipo de lançar esse tipo de olhar, mais analítico, mais crítico, para a gente saber, de repente identificar alguns pontos de falha, alguns pontos que podem ser melhorados, para que essa equipe funcione de maneira mais produtiva, que esse relacionamento venha a ser melhorado a cada dia. Então, hoje eu vou falar de uma das ferramentas, que podem ser utilizadas para o melhor relacionamento com a sua equipe, para a melhora desse relacionamento e também para
Ao mesmo tempo, ser feita uma análise, né, desses colaboradores, ter uma visão, né, do trabalho desses colaboradores, da personalidade, do jeito que cada um tem. Também é uma forma de você conhecer melhor a sua equipe, porque você só vai conseguir fazer essas análises, o jeito de falar com cada um da equipe, né, que cada pessoa é diferente. Então, eu sempre falo aqui de reuniões coletivas e reuniões individuais. Então, tem uma forma de você falar com a coletividade, né, com todos, com o grupo, e também tem uma forma de você falar com cada um, porque cada um, né, cada indivíduo, ele tem uma personalidade diferente, ele tem uma educação diferente, então você tem que conhecer melhor sua equipe para você poder fazer essas reuniões, né, para você poder fazer, avaliar melhor como você vai lidar com cada um daquela equipe, como vai lidar com o grupo como um todo. Uma ferramenta que é de fácil aplicação, não tem custo, né? Não, praticamente custo zero, vamos dizer assim. O que a gente vai investir, na verdade, é tempo, né? Então, é investimento de tempo, não de recursos financeiros. Então, é uma ferramenta simples, né? Que a gente olha realmente é simples, mas que requer uma técnica muito boa para você aplicar, né? Não é de qualquer forma, e que também ela vai trazer grandes resultados, né? Então, eu vou falar hoje sobre a escuta ativa. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre escuta ativa, né? Se você conhece esse termo, se não conhece, é a primeira vez, mas não tem problema, né? A escuta ativa, ela pode ser aplicada por qualquer pessoa. Se você já é líder, né, de equipe, responsável técnico, responsável manipulador, se você nunca, né, trabalhou em equipe, né, se você ainda pretende um dia trabalhar, mas você quer, né, de repente adquirir experiências para já começar com o pé direito, né, vamos dizer, numa nova profissão, numa nova área. Então, é muito importante você saber disso, né? A escuta ativa, como eu falei, ela tem muitas funções. Ela tanto vai te ajudar a conhecer melhor aquele colaborador, como vai te ajudar a analisar melhor a sua visão, a visão que ele tem da equipe, a visão que ele tem de você, né? Porque durante a escuta, durante a conversa com o colaborador, podem ser extraídas muitas informações, né? De repente você também pode extrair alguma informação, alguma sugestão, né, que pode ser aplicada no ambiente de trabalho e que de repente você não sabia, né? Você pode de repente identificar algum talento, né, alguma característica daquele colaborador que vai poder te ajudar em alguma realização de alguma função, né, naquele serviço de alimentação que você pode de repente alocar aquele funcionário, né, colocar ele num lugar melhor, né, como estratégia de otimizar a equipe, né, os trabalhos, as atividades realizadas naquele local. Sem falar que isso também vai trazer um vínculo, né? Ele vai estreitar o vínculo, né, entre você, entre o líder e seus liderados. Então, a escutativa também pode proporcionar, né, se bem feita, se bem executada, ela pode proporcionar também essa aproximação, né, esse vínculo profissional entre líder e liderado. É uma ferramenta, né, que particularmente me ajudou bastante e tenho certeza, né, que se bem executada, bem feita, ela vai poder te ajudar também, né, com seus colaboradores. E tem muitos outros benefícios, né, que cada um, né, cada líder, ele vai descobrindo de acordo com a sua execução, de acordo com a sua equipe, né, porque cada equipe é única, cada líder também tem o seu jeito, né, então as ferramentas elas estão para facilitar, para ajudar, mas cada líder, né, cada responsável por equipe, ele tem o seu próprio jeito, né, de executar, né, de aplicar essas ferramentas. Então vamos nos aprofundar, né, como é que você pode, as características dessa escutativa, né, como você pode utilizar para ser melhor aproveitada essa ferramenta, qual a melhor forma, né, de você fazer, né, é um caminho, né, que eu estou te mostrando, mas você pode ir adaptando de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua equipe, com o teu jeito, né. Então, o importante é que você consiga entender os princípios, né, dessa técnica e ir adequando de acordo com a sua necessidade.
né? Então vamos lá. O que é que consiste essa escutativa, né? Como o nome já diz, é você escutar. Realmente é isso, né? O nome não é nenhuma pegadinha nem casca de banana, é isso mesmo, é você escutar. Ah, mas eu sei escutar. Será? Será mesmo que você sabe escutar, que você está escutando o teu colaborador quando você chama ele para uma reunião individual ou quando ele te procura, né, para falar sobre alguma coisa do trabalho, alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que o está angustiando, que de repente alguma dúvida que ele tenha, será que você realmente está sabendo escutar, né? Porque tem a hora que a gente tem que falar com o colaborador, realmente, né? A gente tem que sentar para falar, para explicar, né? Existem os treinamentos, as capacitações, que muitas vezes a gente vai falar mais do que escutar. Mas há momentos que a gente tem que escutar mais do que falar. Então, a escutativa, ela te ensina justamente isso, né? Que você precisa escutar o teu colaborador, né? Você precisa parar e escutar realmente o que ele está falando, não fazer de conta que está escutando, não fazer de conta que está se importando, né, com o que ele está falando e que na verdade tá entrando no ouvido e saindo no outro. Você tá ali só de corpo presente, né, para cumprir tabela e para fazer de conta que tá escutando, porque tem muita coisa, né? Você tem muita coisa para fazer, né? Então você tá com a cabeça cheia, né? Tem os problemas pessoais, né? Às vezes criança doente, às vezes, né, um problema na família, de saúde. Então, a gente sabe, né, que isso acontece, mas você tem que tirar esse tempo, né? Isso vai fazer muita diferença, né? Esse colaborador, né? Perceber que você realmente está interessado em escutar o que ele tem para dizer, né? E para tentar resolver, né? Para ajudá-lo a resolver, se for possível, aquele problema, né? Principalmente se for um problema profissional, né? Então, porque muitas vezes acontece do colaborador vir falar com a gente e às vezes vir com algum problema pessoal, né? A gente tem que também saber se colocar, né? Porque os problemas pessoais a gente não deve, né, misturar com as atividades profissionais. Então, muitas vezes aquele colaborador, ele vai te procurar para tentar que você ajude ele a resolver alguns problemas pessoais. Então, você também tem que deixar isso claro, né? Que você está ali como profissional, como líder, para resolver as questões profissionais, né? E não, você não tá ali para resolver os problemas pessoais, né? Ou se meter na vida, né, íntima de nenhum colaborador. Então, isso também tem que estar bem claro, né? Isso com o seu relacionamento e com o tempo com a equipe, eles vão percebendo isso. Você sempre tem que deixar isso claro, sempre tem que saber separar essa questão, né? Para não ter um relacionamento, né? Uma intimidade, né? Que não seja proveitosa para o trabalho, né? E que de repente até pode confundir, né? Algum colaborador, né? Confundir com alguma intimidade pessoal e que venha isso acarretar problemas, né, para você, para o colaborador, e problemas para a empresa, problemas no trabalho, né? Então tem que deixar isso bem claro, né? Você pode escutar? Pode. Mas se for um problema, você tem que saber que se for um problema pessoal, né, já começa daí, já começa daí a escutativa, né? Porque isso acontece, né? Pode acontecer com você, tá certo? E de repente algum colaborador dizer que quer tratar alguma coisa e você achar que é um assunto de trabalho e na verdade é uma coisa íntima dele, né? Uma coisa pessoal, uma coisa de família. Então você tem que dizer, né? Isso aí realmente eu não vou poder te ajudar, né? E falar da melhor forma possível, porque às vezes a pessoa está muito angustiada, né? Ela está com um problema muito sério, você pode dar um apoio, né? Pode dar um apoio emocional àquela pessoa, né? Se for o caso que você vê que aquela pessoa está muito abalada, você pode, se a empresa tiver, né, disponibilizar de psicólogo, que muitas empresas têm, né? Se na sua empresa, né, tiver um psicólogo, você pode de repente conversar e encaminhar, né, o colaborador até o psicólogo da empresa. É uma das coisas que você pode fazer, né? E se não tiver psicólogo na empresa, você pode de repente conversar com o gerente, né, com o dono daquela empresa e dizer que aquela pessoa lhe procurou para fazer isso, mas não é sua função,
ali não é essa, né? Até porque você não é psicólogo, não é psiquiatra, então mas você percebe, então você pode dar uma ajuda, né? Mas não tentar solucionar um problema que não faz parte da tua alçada, entendeu? Então não faça isso. Então, quando a gente fala de escuta, né, são casos que podem aparecer, né? Pode ser que nunca aconteça isso com você, né? Mas pode ser que aconteça, de repente vir uma pessoa falar de alguma coisa que é pessoal, que é íntima, então você tem que, né, se posicionar, né, falar da melhor maneira possível, conversar com aquela pessoa, ah, não, isso é problema pessoal, não vou escutar. Não, escuta, né? Faz parte da escutativa, escuta e vê se faz parte da tua alçada, se faz parte da tua profissão, se é uma coisa que você pode resolver, né? Então você vai resolver junto com aquele colaborador, né? Junto com a tua equipe, se for uma coisa que seja do trabalho da equipe, e vai tentar resolver. Se é uma coisa que não faz parte da tua profissão, não é uma coisa profissional, não é uma coisa que você possa resolver, então você procura alguém que possa ou repassa, né, a questão para os teus superiores. Não fique com a bomba na mão esperando ela explodir. Não faça isso, tá? Se é um problema muito sério, um problema grave que aquela pessoa está passando, mesmo que não seja profissional, seja pessoal, então procure ajuda. Tá certo? Escuta, vê o que você pode fazer, o que você não pode, não vá se meter a fazer o que não é, né? O que você não pode resolver, o que você não pode fazer para você não se complicar. Não assuma uma responsabilidade que não é sua, tá certo? Então, da mesma forma, se for algo profissional que você também não consiga resolver sozinho, não fique com a bomba, né, para si. Não faça isso. Se for algo que você precise de ajuda de outras pessoas, né, de algum superior seu, do proprietário, vamos dizer, do serviço, ou de um gerente, então procure outras pessoas para te dar apoio, tá bom? Então a primeira coisa é isso que você tem que ver. Se é algo que você pode resolver, que é da sua responsabilidade, que você não precise de ajuda de outros profissionais ou de outras pessoas do serviço, tudo bem. Se for, então, divida o problema, tá certo? Não fique com um problema para você. Dando isso bem esclarecido, né, para que você não adquira um problema, não abrace um problema que não é seu, né, que você não consiga resolver, ou que mesmo que seja alguma coisa do trabalho, mas que você não consiga resolver sozinho, que aquilo ali precisa de outras pessoas, né, para te ajudar. Então, procure ajuda, tá certo? Divida o problema. Não tenha vergonha, seja humilde, tá certo? E procurar ajuda e dizer, ó, não consigo resolver isso sozinho. E procure saber quem pode te ajudar para que isso seja resolvido, tá bom? Então, tendo esclarecida essa primeira parte, vamos lá falar mais diretamente sobre a escuta ativa, né? Então, uma parte importante que você tem que ter, né, para ter essa escuta ativa de forma realmente benéfica, a primeira coisa que você tem que ter é a empatia, tá certo? A empatia, ela vai te ajudar em praticamente tudo dentro do serviço de alimentação, né? Inclusive na escuta ativa. Então tem que ter empatia, né? O que é empatia? É você tentar sentir o que aquela pessoa está sentindo, né? Se colocar no lugar do outro, né? Tem se falado muito hoje em dia em empatia, né? Mas porque ela é muito importante, né? Quem é que não quer perceber que você realmente está sentindo, tá de repente tentando entender a visão daquela pessoa. Então, a empatia é isso, é você tentar, né, ter a visão que aquela pessoa está tendo sobre aquele assunto, né? Sobre cada assunto, sobre cada situação. Porque muitas vezes eu acho que a pessoa está errada, né? Mas muitas vezes é a visão daquela pessoa, daquele problema é diferente da minha. Não quer dizer que esteja certo, nem quer dizer que está errado. Quer dizer que ele tem uma visão diferente. Então você tem que entender por que é que ele está enxergando daquela forma, né? Para ele talvez esteja certo. Então, muitas vezes é a questão de perspectiva, né? Às vezes você está vendo uma situação por uma perspectiva e aquela pessoa está vendo aquela situação, aquela mesma situação por outra perspectiva. Quer dizer que os dois estão errados ou quer dizer que os dois estão certos? Não. De repente os dois podem estar errados, de repente os dois podem estar certo, de repente um pode estar certo e o outro não, mas é questão de perspectiva. Então pare, né? Escute, né? Então a escutativa ela precisa
Então a escutativa ela precisa disso, de empatia, porque você tem que parar e escutar. Não é quando a pessoa começar a falar sobre aquelas coisas, você já dizer, e não, tá errado. Você não esperar nem a pessoa falar. Então, a escutativa, a primeira coisa é a empatia, né? Se coloca no lugar daquela pessoa, espera ele falar e veja por que ele está tendo aquela visão daquela questão, né? Talvez seja apenas perspectivas diferentes, né? Para ele, talvez realmente seja daquela forma. E é aí que você entra, né, para ajudar, né? De repente, se não ele não está tendo uma visão, uma perspectiva correta, então não é sua função dizer, não, você está errado, não, você está mentindo. Não, a gente na escutativa nunca vai fazer isso, tá certo? Dizer que a pessoa está errada, não, você vai mostrar, né? Você vai mostrar. Então, primeiramente, você vai escutar, realmente escutar, entender o que aquela pessoa está dizendo, entender a perspectiva dele naquela questão. Pronto, vou dar um exemplo bem simples de perspectiva, né? De olhar a mesma coisa de forma diferente. Por exemplo, isso aqui é um 6, né? Pode ser um 6. Se eu colocar assim, pode ser um 9. Então, de repente, se eu tiver aqui desse lado, né? Eu vou dizer que isso é um 9, né? É o mesmo número. Mas se eu olhar daqui, eu vou dizer que é um 9. Se você olhar daqui, eu vou dizer que é um 6. Mas para mim, se eu olhar daqui, ele é um 9, né? Então, isso, né, são perspectivas diferentes do mesmo assunto, né? Aqui não quer dizer nem que um esteja certo, nem o que esteja errado. A perspectiva aqui foi outra. Se eu vejo daqui, realmente eu estou vendo o número 9. Se você está vendo daí, realmente você vai ver o número 6, né? Você está certo. E eu também estou certo em dizer que isso é um 9. Então, a gente vai ter que ver o porquê, né, que eu tô vendo 6. Então, vamos ver. Ah, não, mas tem uma marquinha aqui embaixo, né? No caso dos números, tem uma marquinha aqui embaixo indicando que ele tem que ficar assim, que realmente é o 6, né? Mas, quando eu tava olhando simplesmente essa visão de olhar só o número, para mim era um 9, para você era um 6. Então, a escutativa, ela tem isso. Você tem que escutar e saber por que aquela pessoa está tendo a visão daquele problema, né? Ela está enxergando o 9. E por que você está enxergando que é o 6? E qual é realmente o correto? É o 6, é o 9? Ou os dois podem estar certos, né? Dependendo da situação. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, a escutativa ela também vai servir para isso. E você direcionar, né, o teu colaborador, que ele está tendo aquela perspectiva, se não é realmente a perspectiva correta, mas você entender por que ele está vendo daquela forma e você levá-lo, né, a que ele se convença, que ele veja que realmente o correto é daquela forma e não daquela outra forma que ele estava pensando, né? E como eu lhe disse, para isso você tem que ter uma escutativa, tem que escutar realmente o porquê, né? Para ver onde é que está a raiz do problema, para você poder ajudá-lo. Não é simplesmente dizer assim, ah, você está errado, não é assim não, isso aqui é assim porque é assim. Não, gente, né? Tem que ter o jeito de falar. Então, isso faz parte da escutativa. Você saber a hora de calar, de ouvir e depois, sim, saber a hora de falar. Então, é aquele ditado, né, que diz: seja vagaroso em falar, seja rápido em ouvir e seja lento em falar. Então, deixa a pessoa, né, falar, deixa a pessoa concluir a ideia dela. Então, isso faz parte da escutativa. É a empatia, né? Se colocar no lugar daquela pessoa, ver a perspectiva daquela pessoa, por que aquela pessoa está enxergando aquilo daquela forma, por que ela acha que aquela forma é o correto, né? Então, a partir daí, então, qual é a melhor forma de você escutar o colaborador para ele perceber que você realmente está se importando com aquilo que ele está falando, né? Simplesmente você não está ali só escutando. Então, você pode, né, se calar, né, escutar. Então, primeiramente, você pode ficar simplesmente em silêncio, só absorvendo, realmente escutando, prestando atenção no que ele está falando e deixar ele falar. Então, como é que você pode potencializar essa escuta para ficar uma escuta ainda melhor? Ao invés de só absorver, né, você vai absorvendo, vai escutando e quando chegar no momento apropriado, você fazer perguntas inteligentes. O que são perguntas inteligentes? Nunca é colocar a resposta na boca do colaborador. Ah, se ele de repente fala que está muito cansado, né, que ele naquele local onde ele está trabalhando, ele talvez seria mais produtivo em outro local, que ele gosta mais de fazer exercer outra função do que aquela que ele está.
Então, ao invés de você dizer assim, ah, você já falou com o gerente, né? É só exemplo que eu tô dando. Então, não é você chegar para ele dizer, ah, você já falou com o fulano para de repente mudar, porque você tá colocando pergunta na cabeça dele, você tá colocando resposta, né? É você dizer assim, é você perguntar assim, por que que você acha que você seria melhor, né? Em tal função do que nessa que você tá. Por que que você acha? Aí ele vai dizer, não, porque eu tenho capacitação nisso, eu fiz um curso disso, porque eu tenho experiência nisso, mais experiência nesse local do que nesse local. Então deixa ele falar por quê, né? Pergunta ele por quê, faz ele pensar. Por que ele seria melhor? Ele quer aquilo, mas será que realmente aquilo vai ser o melhor para ele? Por que que ele acha que vai ser melhor? Então essa é uma pergunta inteligente. Você não vai colocar, ah, então pede para sair, né? Você não vai sugestionar, ah, então vai lá falar com fulano. Pede... Não, por que que você acha, né? Isso é uma pergunta inteligente. Então vai potencializar a tua escuta. É perguntar e não responder, entendeu? É só perguntar, não é perguntar e responder ao mesmo tempo. É perguntar e deixar ele falar, mesmo que você já tenha uma ideia, já tenha uma noção por que que ele tá pretendendo aquilo, né? Por que que ele quer aquilo, mas não fale. Deixa ele chegar à conclusão dele, né? Você acha que realmente vai ser melhor para você? Você acha que é melhor para você ali do que a que você tá agora? Então, deixa ele pensar, ele raciocinar, ele próprio chegar no ponto, tá certo? De conclusão, de raciocínio, tá bom? Então, isso é uma forma de você escutar. É você ficar calado, né? É um princípio você ficar calado, observar e escutar. E em algum momento, para potencializar essa escuta, não só ficar calado, só observando, só balançando a cabeça feito lagartixa. Não, em certo momento, para potencializar essa escuta e essa observação, você, né, em algum ponto propício, né, você fazer perguntas inteligentes, como essa que eu dei um exemplo, né, é só um exemplo. Então, você vai adequar de acordo com a sua necessidade, e de acordo com cada serviço, com cada colaborador, com cada questão. Então, outra forma de você realmente sinalizar que está escutando, né, para aquele colaborador se sentir acolhido, né, ver que realmente você está se importando, você está prestando atenção no que ele está falando, é repetir a última frase, né, que ele falou. Por exemplo, ele fala, ah, é porque eu estou... são exemplos, viu, gente? Ah, porque eu estou precisando de férias. Aí você pode repetir a última frase. Ah, sei, você está precisando de férias, não é isso? Entendi. E dá aquela pequena conversa para ele ver que você está entendendo, né? Aquele suporte, aquela conversa colaborativa. Ah, sei, entendi, você está precisando de férias. Há quanto tempo você está? Aí você pode introduzir também perguntas, né? Pode introduzir essa conversa colaborativa, né? Há quanto tempo você está sem tirar férias? Né? Faz quanto tempo que você está trabalhando sem férias? Aí ele vai dizer, aí você, ah, tá bom, entendi. Você não vai sugestionar, né? E nem tá botando sugestão, como eu já falei. Ah, realmente faz muito tempo que você tá aqui sem tirar férias. Meu Deus, não pode de jeito nenhum. Não, não faça isso, tá certo? É para você escutar, saber entender a perspectiva dele, entender as frustrações dele, entender as questões dele. Pode ser que esse colaborador, a gente está falando de problemas, né, de questões corriqueiras, mas pode ser que esse colaborador também ele venha conversar com você alguma sugestão boa, né? Não só são coisas, são problemas, né? Ele pode trazer problemas, como eu falei, tô precisando de férias, tô precisando, quero mudar de local, mas ele pode também te trazer sugestões. Ah, eu queria falar sobre uma sugestão que eu acho que o trabalho vai ficar melhor dessa forma. Então, a gente está falando aqui de problemas, mas pode ser essa escuta, pode ser para qualquer coisa, né? Podem ser para coisas boas, né? Para crescimento. Às vezes o colaborador ele tem uma sugestão boa que pode ser aplicada, que pode ser implantada num serviço que vai realmente ajudar, né? Ele já tem uma experiência anterior e que de repente ele pode passar alguma sugestão, né? Também faz parte da escutativa. Também vai escutar e de repente ver, né, se aquela sugestão é viável ou não, né? Isso serve para escuta de qualquer coisa, tá bom? Então você pode também ter esse tipo de conversa colaborativa, né, para dar o suporte ao que ele está dizendo, para mostrar que realmente, né, você está ouvindo o que ele está dizendo, ou a sugestão, ou o problema que ele veio trazer, né, para tentar resolver. Então, isso é dessa forma que você mostra, né? A escutativa ela tem isso, de você mostrar que realmente está ouvindo. Você pode às vezes pensar que isso não faz diferença, mas faz muita diferença, porque as pessoas gostam de ser ouvidas,
né? As pessoas gostam. Tira por você, né? Imagina você estar conversando com uma pessoa e de repente a pessoa atendendo o telefone, né? Isso já aconteceu comigo, é desagradável, né? Imagina você estar conversando com uma pessoa, ó, fulano, um amigo, um conhecido, tá falando, contando uma história, um problema, e você quer que aquela pessoa de repente te dê uma luz, ou até mesmo só ser ouvido. Às vezes a pessoa só quer ser ouvido, né? Ó, e conversando e de repente a pessoa, ah, sim, mas aí fala de outro assunto que não tem nada a ver, né? Te corta, né? Isso é muito chato, né? Isso incomoda, porque as pessoas gostam, né, do ser humano, ele gosta de ser ouvido, o ser humano gosta de ser ouvido, né? Então, você dá esse suporte, que você realmente está escutando, que você realmente está se importando com o que aquela pessoa vai dizer, mesmo que você não consiga solucionar, vamos dizer que seja um problema, como eu falei no início, que não, né, que não tá na sua condição de resolver, né, que você não pode às vezes fazer praticamente nada em relação àquilo, mas aquela pessoa às vezes quer que você escute, então escuta, né, se você não vai conseguir resolver, se ele precisa de ajuda de outra pessoa, então você vai depois falar para ele, né, vai conversar com ele e mostrar, mas você ouviu, você deu um suporte, né, é diferente você dizer, ah, ó, isso aí não é comigo não, eu não posso resolver, vai falar com fulano, ou então procura um psicólogo, veja a diferença, né, de você escutar e depois você dar, né, o suporte àquela pessoa, ó, eu não posso resolver, infelizmente, isso aí não faz parte do meu trabalho, eu não tenho, né, realmente eu fico de mãos atadas, não tenho como fazer isso, mas vamos fazer o seguinte, eu vou tentar te ajudar, ver quem pode te ajudar, te dar uma informação, e você vai procurar a solução, tá certo? Onde você possa achar melhor, porque eu, infelizmente, não tenho como fazer isso, né, então é diferente, né, muito diferente, então isso vai te aproximar do colaborador, tá bom? Então, como eu falei, outra coisa, né, que você pode repetir a última frase, né, que aquela pessoa falou, pode repetir a última palavra que aquela pessoa falou para mostrar que realmente dá esse suporte. E também outra coisa, agora é uma coisa que você não deve fazer, tá bom? É sequestrar a conversa, tá certo? Isso acontece muito, né? De repente a pessoa tá falando, ó, eu preciso tirar férias, né? E a pessoa pergunta, quanto tempo? A pessoa fala, não, porque eu já tô há 2, 3 anos. Ah, rapaz, mas eu também, viu? Ó, eu também tô tão cansado, tô tão cansada. Tu nem imagina, eu tô aqui também já faz 2 anos, já faz 3 anos que eu tô aqui sem tirar férias. É um saco, né? Olha, aí você sequestrou a conversa para você, quer dizer, você já tirou o foco daquela pessoa que estava conversando com você tirou o foco de ajudar aquela pessoa, de tentar, né, entender, né, o pensamento que aquela pessoa estava te passando, o raciocínio que aquela pessoa estava, e você sequestrou a conversa, né? Eita, eu também, ó, ah, não, porque eu também, ó, todo problema que eu tô passando por uma situação, é dor de cabeça todo dia, e porque se eu não tomar café, eu sinto dor de cabeça, e porque, olha, eu me levanto, e porque minha mãe, e porque minha sogra, e porque meu marido, e porque meus filhos, e porque o cachorro, e o gato, e o papagaio. Gente, não faça isso, na escuta ativa você não deve fazer isso, tá certo? Isso é o que você não deve fazer, não sequestre a conversa, tá bom? Não é de você, não, nem tudo é sobre você, tá certo? O mundo não gira em torno de você. Então, naquele momento, você tá ali para isso. Vai ter momentos que você vai falar de você, que você vai conversar sobre você, né? Se apresentar, contar da tua história, né? Vai ter momentos para isso, tá certo? Mas na escutativa, né, do colaborador com você, não é esse o momento para isso, tá bom? Não é esse o momento. Você não deve sequestrar a conversa. Ah, eu tô passando por isso. Ah, eu já passei por isso. Ah, eu também. Aí pronto, aí desanda a falar de você, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de conversar, né? Eu falo muito, então eu tenho que me policiar para isso, tá certo? Eu tenho que sempre estar me policiando para isso, porque quando a pessoa fala, a vontade da gente é dar um exemplo, né? Conversar e dizer alguma coisa que aconteceu com a gente. Você pode até falar disso depois, né? Quando a pessoa encerrar a conversa, você escutou, você viu o que a pessoa tem a dizer, você deu o suporte necessário, então depois você pode até dizer, ó, de repente eu posso te ajudar, porque eu já passei por uma situação parecida com essa, né? Já aconteceu alguma coisa assim, então vamos ver se eu posso te ajudar, mas sempre direcionado para ajudar, né? Na ajuda daquela pessoa, da resolução daquele problema, ou para potencializar a sua importância, que você realmente se importa, a sua empatia com aquela pessoa, tá certo? E não para puxar o problema para você, não para puxar a sardinha para tua brasa e de repente já esqueceu o problema que aquela pessoa veio te trazer, a questão que aquela pessoa veio falar e já tá falando de você, já entrou na tua vida, já entrou em outra história, aí foi-se embora.
né? E acabou-se a escutativa. Então tem momento para tudo, né? Vai ter um momento que você vai falar mais sobre você, em algum momento, em alguma reunião, em alguma capacitação, em alguma apresentação, né? Se você é novo naquele local, mas nesse momento da escuta ativa, esses são os princípios, tá certo? Então, tem que prestar atenção no que aquela pessoa tá te falando. Se coloca no lugar daquela pessoa e fica só esperando, né? Fica remoendo ali como você poderia ajudar aquela pessoa. E não remoendo o que seria, eita, eu acho que eu devo fazer assim. Não, você não deve, né, sugestionar, colocar coisas na boca da pessoa, deixa ela falar com as palavras dela, deixa ela explicar a perspectiva dela, como ela está pensando, como ela está se sentindo. E só assim depois, com as palavras dela, com o pensamento dela, com a base do que ela te falou, né? Aí sim você vai tentar ajudá-la, tá certo? E não colocar sua opinião naquela pessoa. Se é algo que realmente está interferindo no trabalho e aquela pessoa realmente está fazendo algo de errado que você precisa intervir, então você tem que conversar com ela também, mas sempre colocando a perspectiva dela. Fulano, você viu dessa forma, eu te escutei, realmente faz sentido o que você falou, mas veja bem, você não acha que deveria ser feito dessa forma? Veja só, se fizermos dessa forma, assim, 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 você não acha que vai ser melhor para você porque vai acontecer isso, isso e isso? Então você deixa ela pensar, né? A escutativa ela vai servir para isso. Então deixa a própria pessoa raciocinar e chegar à conclusão, né? Você vai ajudá-la a chegar à conclusão, tá bom? E se for uma coisa que você não consiga resolver sozinho, sozinha, como eu falei, não fique com a bomba para você. Procure quem pode resolver, né? Procure para lhe ajudar também. Trabalho em equipe é isso, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria passar no vídeo de hoje para vocês. Existem ainda muitos aspectos que a gente pode falar sobre a escutativa, né? Há muitas coisinhas, muitos detalhes, mas se a gente for falar aqui, o vídeo vai ficar enorme, né? Vou passar muito tempo aqui falando de um assunto só, e não é isso que eu quero. Eu quero passar muitas informações para vocês sobre outros, né? Sobre outros assuntos, né? Para que você melhore o seu relacionamento com a sua equipe, para que você melhore o seu trabalho no seu serviço de alimentação, para que você seja um líder, né, um responsável diferenciado, né, para que os seus colaboradores tenham prazer em te ouvir, em te seguir, né, em te procurar, né, para resolver alguma coisa do trabalho que quer que seja. Então, isso é muito importante, esse relacionamento, muito importante dentro de uma equipe, né, de serviços de alimentação e do seu líder, com seus liderados, com seus colaboradores, para que eles se sintam seguros, para que você seja visto como autoridade, com credibilidade, para que eles possam, né, trabalhar de maneira mais leve, mais produtiva, né, com mais segurança, sabendo que tem alguém que possa apoiá-los, né? Então isso faz toda a diferença dentro de uma equipe, né? Isso é muito importante, né? Então ele saber que tem um líder que vai escutá-los, né, que vai ouvi-los de forma ativa, né, verdadeiramente vai ouvi-los e tentar da melhor forma trazer uma solução e trazer para que aquela equipe funcione de maneira mais produtiva, mais leve e melhor para todos da equipe, tá bom? Então, se você está gostando dos conteúdos daqui do canal, se está gostando, deixa teu like, né? Se gostou desse vídeo, né? Dessa informação, se te ajudou de alguma maneira, deixa teu like, né? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Segue nas nossas redes sociais, né? Que eu sempre deixo aqui embaixo os endereços. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ser beneficiado também com esse conteúdo, que vai gostar, né, dessas informações. Então, gente, é isso que eu tenho para passar para vocês hoje, né? Agradeço muito, muito, muito a audiência de vocês e espero encontrar você aqui no próximo vídeo, tá bom? Então, cheiro grande da Nutri. Até a próxima. Tchau, tchau.